Eu parto desse ponto de vista, de um psicólogo que ao mesmo tempo é orientador de carreira, mas também trabalha com saúde mental dentro do universo do trabalho. Então, eu não estou aqui como uma pessoa que vai ficar colocando a saúde mental na frente de todas as coisas, assim, de, puxa, você é anticapitalista ou alguma coisa assim, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não sou aquela pessoa que vai ficar colocando uma questão de gestão, de coaching em primeiro lugar e esquecendo da saúde mental. Eu tento buscar a união mais equilibrada entre as duas coisas, que é a questão de você conseguir ter uma sustentabilidade, ter uma vida profissional com qualidade, que consiga ter objetivos financeiros, mas, para isso, sem precisar sacrificar a sua saúde mental. Então, esse é o meu ponto de vista quando falo do mundo do trabalho. Arthur, mas você é a favor de sistema X, Y, Z, econômico, político? Não importa aqui, ok? Eu estou tentando ser o mais objetivo possível. E, sim, o meu livro possui críticas ao sistema que nós temos no momento, que é neoliberal, dentro do capitalismo, mas não é do capitalismo, não é do sistema neoliberal que eu estou falando especificamente. Eu estou falando sobre uma parte dele que eu acabo criticando, não no sentido de que a gente precise destruir ele, porque ele tem pontos muito positivos também, mas ele tem pontos muito negativos na saúde mental das pessoas. Essa parte específica é o que a gente vai chamar de cultura gerencialista, ou cultura do management, que foi uma forma de gestão, começou com uma gestão gerencialista, né, para dar um upgrade, vamos dizer assim, na gestão clássica que se fazia dentro das empresas, que surgiu lá na época da Thatcher, né, com o neoliberalismo na Inglaterra há muitas décadas atrás e acabou se espalhando para o restante do mundo. E essa cultura de gestão de pessoas dentro das empresas acabou se tornando uma cultura mais ampla dentro do mercado de trabalho. Então é a cultura gerencialista, ok? A ideologia gerencialista. E eu acho que ela tem vários pontos bastante precários, tanto para a saúde mental do trabalhador, quanto para a eficiência e os resultados das empresas. De novo, olha só, não estou colocando um contra o outro, ok? Na verdade, as duas coisas andam muito mais unidas, como eu falei. Então, quando eu falar de cultura do management, eu estou falando dessa cultura que se desenvolveu e que, basicamente, ó, meu livro nem é longo, tá, galera? Mas o meu livro ele vai falar muito sobre isso aqui, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui que várias vezes, depois dessa introdução, eu vou voltar nesse tema. Não sei quantas vezes, porque como eu falei, estou fazendo um react sem spoiler aqui. Primeira, 8 motivos que explicam por que você não consegue um emprego. Desculpa, parei no porquê, porque é português. Sou filho de professor de português, né? Não posso. E escritor, como vocês acabaram de descobrir, né? Então, é difícil de ignorar erro de português muito crasso desse jeito. Muitas pessoas possuem dificuldades de conseguir um emprego, mesmo mandando um monte de currículos. Vamos entender quais são os motivos para isso. Já adianto, muito provavelmente vai ser uma ideia bem reducionista de, olha, esses vai passar a ideia de que esses são os únicos motivos, ok? E muito provavelmente também vai passar a ideia de que todos dependem de você. Eu acho improvável, e a matéria vai me surpreender muito positivamente se eles trouxerem algum motivo que não vai depender de você, do seu esforço, da força de vontade, ou de você simplesmente mudar de estratégia. Eu até acho que esse mudar de estratégia é um pouco. Talvez nem isso chegue, sabe? Mas olha só, é bem recente, última atualização, 1º de novembro de 2003, né? Então não sei se foi escrito nessa data ou não, mas estamos aqui. Vamos lá. Deixa eu dar só uma checadinha como é que tá funcionando aqui o chat, as coisas. Beleza? Não, tá dando boa. Ok, ok. Então vamos lá, galera. O negócio é o seguinte. Vamos começar a ler. A busca por uma colocação profissional pode se transformar em um caminho árduo e repleto de desafios, fazendo com que muitos se perguntem: por que é tão difícil conseguir um emprego? Justo, ótima pergunta. Embora o cenário econômico e o mercado de trabalho desempenhem papéis significativos nesse processo,
existem também fatores pessoais e práticos que podem influenciar diretamente as suas chances de ser contratado. Aí veio a surpresa positiva. Lembra que eu falei que eu não esperava que eles falassem sobre isso? Eles pelo menos tocaram no assunto. É, eles colocaram de uma maneira bem genérica, né? Papéis significativos. Às vezes isso não diz muita coisa. O quanto que o mercado de trabalho e, digamos assim, né, questões econômicas, né, cenário econômico aqui influenciam nisso aqui. Vai depender do peso que essas coisas têm naquele momento. Vai depender de qual carreira você está indo. Carreiras que têm maior oportunidade de crescimento em um mercado econômico, um cenário econômico mais adequado, o peso dessas coisas tende a ser menor. E o peso das coisas que você controla, o teu locus de controle interno, vamos dizer assim, tendem a ser maiores. Maiores ou menores do que 50%, é muito caso por caso, tá, pessoal? Não consigo dizer logo de antemão. Mas, o que que acontece? A questão aqui do cenário econômico do mercado de trabalho, se eles estão bastante precários, se, por exemplo, o cenário econômico está muito complicado e o mercado de trabalho daquela tua área está, por exemplo, completamente saturado, eu consigo tranquilamente dizer que às vezes 90%, 95% do porquê você não está conseguindo um emprego é só por causa dessas coisas. Tá? Então a gente pode sim estar no extremo em que tem pouquíssimo para você fazer para conseguir emprego naquela área, naquele momento específico. Por quê? Vamos brincar um pouco aqui. Um cenário econômico complicado, a gente está imaginando um cenário no qual há uma taxa alta de desemprego. Quando acontece uma taxa alta de desemprego, é porque muitas vagas de trabalho, muitos postos de trabalho foram fechados. E tem muito mais trabalhador lutando pela mesma vaga de emprego do que realmente tem cargos sobrando, vagas sobrando, né? Número de vagas menor, número de trabalhadores querendo aquela vaga maior. Isso faz com que as empresas, e assim, eu não estou nem falando que as empresas são malvadas nesse sentido, tá? Não estou fazendo um julgamento moral aqui. Mas as empresas, como era de se esperar, no cenário em que elas querem tentar lucrar mais, né, porque o que que a empresa quer? A empresa quer lucrar cada vez mais para conseguir ir sobrevivendo e tendo seu sucesso, né? De novo, nesse momento estou me atendo estou evitando julgamentos morais aqui, tá? Então, é de se esperar que simplesmente a empresa, a gestão da empresa, os gestores, o RH, as pessoas que estão abrindo e fechando as vagas, né, eles gostem desse tipo de cenário na hora de fazer uma contratação. Porque aí eles podem pegar aquele grupo bem grande de pessoas e escolher com muito mais facilidade, porque eles podem jogar os requisitos para aquela vaga lá para cima, né? Eles conseguem escolher melhor do que ter, por exemplo, a gente tem mais vaga do que tem pessoa procurando essas vagas. Cara, a gente vai ter que aceitar muitas vezes uma coisa muito mais inferior. Não, eu posso procurar por alguma coisa muito melhor. E por outro lado, eles também podem se dar ao luxo de jogar condições de trabalho muito mais precarizadas nessa vaga. Renda menor, condições digamos assim, benefícios menores, falando de uma vaga CLT, tá? Mas isso se aplica a todas. Horas de trabalho maiores, condições mais precarizadas, de uma forma geral, porque, em teoria, se tem, e aí é um conceito que a gente usa, né, de um exército de mão de obra de reserva, ou seja, muita gente esperando por vaga, as pessoas que estão indo fazer as entrevistas de emprego, uma parte maior delas está mais apta a aceitar, às vezes na base do desespero, da necessidade, essas condições mais precárias de trabalho. Ok? Então, a empresa, muitas vezes, nesse ponto em específico, está ganhando muito. Só que as pessoas, o trabalhador desempregado, se ferra demais nesses momentos de um cenário econômico ruim. E aí você fala, beleza, o que você está fazendo de errado nessa hora? Pô, se todo mundo fizesse o negócio certo, que, sei lá, vamos dizer assim, se todo mundo fizesse as 8 coisas aqui,
ia ficar no zero mata zero de novo, porque as empresas iam ter mais opções ainda de pessoas ainda mais qualificadas para conseguir aquela vaga. E ainda ia ter o mesmo número de pessoas que iam conseguir a vaga, entendeu? Então, tem cenários em que depende muito menos de você esse tipo de coisa. A questão do mercado de trabalho é a mesma coisa. Se você está indo para uma área que está extremamente saturada de profissionais, ou seja, tem muito profissional naquela área, às vezes a gente está falando de alguma coisa que precisa de curso, de graduação, algo assim, tem muita gente se formando naquilo, as vagas de mercado de trabalho não estão acompanhando tanto, a gente está falando de um mercado saturado, é a mesma coisa. Mercados extremamente saturados vão ser muito mais hostis. E a eficácia daquilo que você está fazendo, né, o quão efetivo aquelas tentativas de se colocar no mercado de trabalho são, diminui. Né? Isso diminui drasticamente. Estou falando que é 100% inútil? Não. Só estou falando que a gente tem que ter expectativas claras. O que se faz nessas situações, Arthur? Olha, em cenários econômicos, tá o país inteiro no mesmo barco. É muito difícil achar alguma coisa para fazer. E aí muitas vezes a gente acaba aceitando trabalhos mais precarizados por sobrevivência, faz trabalhos secundários, bicos e etc. Como eu falei, às vezes por uma questão de sobrevivência mesmo. Não estou falando que é a melhor opção, mas às vezes é o que tem, por pior que seja. Em situação de que a gente está falando ali de uma área que está com muita gente, que está muito saturada de profissionais, aí você tem que pensar, eu estou disposto a sacrificar e arriscar bastante para tentar ser um diferencial nessa área e tudo mais, sabendo que isso pode nem ocorrer, mesmo que eu sacrifique bastante. Se isso é o que você quer, caramba, tentar usar o melhor que você tem de planejamento, de inteligência, buscar conhecimento, às vezes até uma orientação de carreira ou alguma coisa assim, ler esse tipo aqui de página e tudo mais, isso pode te ajudar. Mas uma outra opção é falar, eu não estou disposto. E tá tudo bem mesmo, ok? Não tem nada de errado de falar isso. A gente precisa saber quando desistir de alguma coisa também. Desistir não é um pecado, desistir não torna a gente fraco. Às vezes olhar para algo e falar, não, eu desisto disso, é uma das atitudes de maior força que a gente consegue ter, de demonstrar vulnerabilidade, uma coisa que a nossa sociedade infelizmente não ensina pra gente. De novo, isso não te desmerece enquanto ser humano, porque às vezes você pode estar batendo a cabeça contra a parede, querendo muito continuar uma coisa que está fadado ou quase fadado, tem uma chance muito pequena de sucesso por coisas que você não controla, como o mercado de trabalho, ok? Uma área muito saturada. E aí a gente acaba tentando ir naquilo por uma questão de orgulho ou pelo bom e velho sunken ship cost, né? Que é vamos traduzir para um bom português, né? O custo do navio afundado, que é, puxa, mas eu já fiz uma faculdade sobre isso, entende? Cara, você tá ali pelo motivo errado. Você tá tentando coisas que você não vai conseguir. Às vezes você pode refazer a tua estratégia e tentar ir por um outro caminho, sabe? Às vezes um barco furado é melhor abandonar porque é muito difícil de reparar ele, tá? Então a gente tem sim que considerar o peso das coisas externas. Às vezes elas são 50-50, né, por cento, assim, vamos dizer, no quanto que elas pesam na chance da gente ter sucesso em várias coisas, como conseguir uma vaga de emprego CLT, freela, né, MEI ou qualquer coisa assim. Apesar de que eu não vou nem entrar na questão da precarização do MEI hoje, tá? Mas às vezes é 50-50. Às vezes tem certas situações que tem muita oportunidade naquela área e é mais você que está dando bobeira, vamos dizer assim, você que não está sabendo aproveitar as oportunidades. Às vezes não, às vezes é o contrário. Às vezes o cenário econômico e o mercado de trabalho estão tão aversivos e tão hostis que você pode fazer pouca coisa, quase nada, para conseguir reverter a sua situação. Então, entender onde está pesando mais é uma coisa muito importante. E nós vivemos em uma sociedade, né, uma das ideias principais da cultura do management é ter se apropriado de um movimento cultural aí do último século
que se chama o self-made man, o homem que faz a si mesmo. Pense homem, pense mulher, coloque ser humano, né? Mas o termo que se usa assim historicamente é homem, né? É, o homem que cria a si mesmo, faz a si mesmo, inclusive é o nome de várias estátuas, em que literalmente um homem, né, a estátua de um homem está com o martelo e o cinzel na mão. Cinzel é aquela, é, digamos assim, aquela estaca de metal que a gente usa para esculpir, vamos dizer assim, bem simplificando, né? E ele tá tudo de pedra, tá, gente? Tudo esculpido. E ele tá, entre aspas, se auto-esculpindo, saindo da rocha bruta, assim, a metade inferior do corpo da cintura para baixo ainda é meio rocha bruta, sabe? Então, a gente criou muito essa ideia do self-made man. Se vocês pesquisarem no Google essa imagem, tem muita coisa, tá? A gente tem muito essa ideia do self-made man, que é colocar no indivíduo toda a responsabilidade pelo peso da sua existência. E isso, como vocês devem imaginar, é, em primeiro lugar, pesadíssimo. Em segundo lugar, disfuncional, porque torna a efetividade da pessoa mais baixa. Em terceiro lugar, é muito pesado para a saúde mental, porque gera ansiedade, culpa desajustada e inútil, né? Um sofrimento gratuito. E em quarto lugar, a gente está falando também de uma ideia que é irreal, porque, como vocês devem ter visto agora, por tudo que eu falei, o meio, o ambiente, o contexto, as condições, sejam socioeconômicas, culturais, geográficas, ou seja lá o que for, elas sim influenciam muitas vezes, e às vezes pesadamente, no sucesso e no fracasso que nós acabamos obtendo na nossa vida. Ok? Então eu queria muito pontuar isso. Que bom que a matéria falou, né, tocou no assunto, mas eu quero que vocês entendam. Não é pensar sempre isso aqui vai ser determinante para caso você não esteja conseguindo uma vaga de emprego. Não, não é sempre. Mas às vezes pode ser significativo, às vezes pode ser pouco significativo, e às vezes pode ser 99% do que está te impedindo de ter um emprego. Ok? E entender isso e entender em qual situação você se encontra em cada momento vai fazer toda a diferença para você criar um planejamento que vai ser muito mais efetivo, muito mais eficiente e que vai respeitar você enquanto ser humano, preservando a tua saúde mental para conseguir ver o que você vai fazer com a tua vida profissional e obter o que a gente quer, o sucesso profissional, ok? O bem-estar, a satisfação, uma automanutenção financeira, com toda certeza.